Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Economia Sem Enrolação. É isso aí, é mais um vídeo sobre fundos imobiliários, vídeo importantíssimo, talvez o vídeo mais importante do ano, porque eu vou mostrar aqui alguns dados para vocês sobre renda fixa e fixo, o que aconteceu ali no pós-eleições, mas principalmente falar sobre alguns fundos imobiliários que, segundo especialistas, podem pagar 10, 12 e até 15% em dividendos em 2023. Quem não quer receber 15%, porra? Eu quero receber, mas isso é segundo especialistas, você sempre tem que estudar o que eu falo. Eu mostro alguns fundos aqui, que esses caras recomendam e tal, e você tem que fazer o seu estudo em casa, mas esse vídeo está super interessante, super completo. Eu continuo acreditando nos fundos imobiliários, e antes de eu começar esse vídeo, inclusive, me digam aqui nos comentários. Se você tivesse que escolher só um ativo entre renda fixa e fundos imobiliários, esse ano você investiria em quê? Então me digam nos comentários. Você é time renda fixa ou time fundos imobiliários? Me digam aqui nos comentários. Sem enrolação, então, falaremos sobre esses fundos imobiliários com dividendos de até 15% para 2023. Só que antes, seria interessante traçarmos aqui o cenário dos fundos imobiliários. Não só traçarmos o futuro, mas darmos uma olhadinha no que aconteceu ano passado. Então, depois de agosto, o IFIX começou a subir. Vocês podem reparar aqui, começou a subir, só que no pós-eleições ele deu uma despencada. Por quê? Porque o mercado acredita na possibilidade de uma alta da Selic para até 15%. Mesmo assim, o número de investidores não para de subir. Nós já somos mais de 2 milhões de investidores. Então, o que aconteceu? No meio do ano passado, o mercado todos nós, tá? Você tem que parar, vou ter raiva do mercado. Para com isso, pô. Todos nós acreditávamos que já em 2023, no início do ano, a Selic começaria a cair. Bom, Selic caindo, fundos imobiliários sobem a cota. A gente sabe disso, né? Era isso que o mercado acreditava. Então, em agosto, os fundos começaram a subir, já na expectativa da queda da Selic. Quando tivemos as eleições e ganhou o Lula, nomeou o Haddad, tudo, os fundos caíram. Por quê? Perspectiva de alta da Selic até 15%. Então, qual é o bacana de você começar a investir e acompanhar aqui os fundos imobiliários, as ações? Cara, você aprende demais. Quantas pessoas no seu trabalho ou no seu negócio têm esse entendimento? Caralho, olha que negócio maneiro. Então, a inflação sobe, a Selic sobe e os fundos caem. Quando a inflação cai, a Selic cai, os fundos sobem. Puta, você vai aprendendo. E aí você começa a se movimentar antes, que é o que eu faço aqui, para tentar capturar esses ganhos. Se você quiser mais informações em tempo real, me siga lá no Instagram, tá? Então vamos falar aqui sobre esses fundos imobiliários que podem pagar bem. Isso tudo é baseado numa matéria que saiu na Money Times, os melhores fundos imobiliários com dividendos de até 15%. A minha sugestão é que vocês estudem muito esses fundos antes de investir, até porque hoje nós temos aqui o pré-fixado, por exemplo, pagando mais de 13%. E muita gente me questiona, pô, Charlão, eu gosto do teu canal e tal, mas não quero mais comprar ação, fundo imobiliário, que só perco dinheiro nessas merdas. Pô, eu coloco meu dinheiro lá no Tesouro, ganho 13%. Ok, legal, eu tô com um vídeo para sair com investimentos na renda fixa, 5 investimentos, tá? Só que você tem que pensar na diversificação. Tá muito bacana agora a renda fixa. O que ocorre é que quando a Selic começar a cair, você vai vir aqui no meu canal. Fala, pô, caiu o pré, né? Caiu, estão caindo os outros tesouros, pô, fundo subindo, ação subindo, o que você está olhando? Aí eu já vou ter comprado. Você se movimenta antes. E nem precisa se movimentar muito, tá? Então, só guarde isso. Renda fixa tá bacana, tá bacana. Eu tenho, mas continuo aportando nos fundos imobiliários. E vocês têm que me deixar no comentário qual que vocês preferem. Só pode escolher um, se você tivesse que investir, tá? Então vamos falar aqui sobre 6 fundos imobiliários que têm essa possibilidade de bom pagamento. Nem todos devem pagar os 15%, segundo a matéria, mas alguns devem pagar até mais de 15%. Então vamos começar pelo REC Recebíveis Imobiliários, o RECR11. Cuidado que tem outro fundo que tem um nome parecido, tá? Nos últimos 12 meses ele pagou 14,60%
como o próprio nome diz, é um fundo de recebíveis, acabou se beneficiando muito com a inflação e também teve um problema, caiu 11%, né? O valor da cota acabou caindo. Por que o valor da cota caiu? Esses fundos de papel subiram muito de CRI, subiram muito, uma loucura. Depois deram uma despencada, estavam pagando muito, né? 1,20, 1,30 ao mês. Agora, com a inflação voltando um pouquinho, esses fundos devem começar a caminhar de novo. Muita gente concentrou tudo só em fundos de recebíveis. Eu acho uma loucura. Eu nem gosto tanto assim, eu tenho medo de fundos de recebíveis. Trabalhei 15 anos com crédito, cara. Crédito é foda, tá? Então eu tenho alguns fundos recebíveis, mas você tem que tomar cuidado, tem que fazer uma mescla. Eu prefiro fundo de tijolão, né? Eu olho o prédio ali, eu olho o shopping, faço minhas comprinhas, tomo um café, pago caro pra caralho, vejo se o ar-condicionado tá funcionando. Então eu, Charlão, tivesse que escolher tijolo ou papel? Tijolo. Tijolo. É que eu não tenho que escolher, graças a Deus, não tenho que escolher entre nada, eu posso investir em tudo. Mas eu, tijolo ou papel, tijolo, eu vejo o negócio ali, eu ando. Entendeu? Ah, é um fundo de escritórios. Porra, você sobe, vai fazer uma consulta médica, sei lá, foda-se, no prédio, só para ver o prédio funcionando. Então eu prefiro o tijolão, tá? Mas temos aqui fundo de recebíveis, é uma carteira diversificada, tá? Isso é um negócio interessante. E mais de 80% dessas operações estão atreladas ao IPCA. Guarda o que eu tô falando, tá? Ele tem aqui a questão da incorporação, loteamento, hotel, logística. Então, ele tem uma diversificação nesses recebíveis. Isso aqui eu acho interessante, tá? Próximo fundo, um segmento legal, segmento do agronegócio. Eu tenho falado pouco aqui, desculpa, tá? É o FIA, o Fundo Imobiliário Risa Terrax. Ele não é tão novinho, né? Ele foi um dos primeiros a começar essas operações, apesar de que todo esse mercado é novo. E o foco dele está no arrendamento, compra e venda de propriedades com desenvolvimento. Então, vou dar um exemplo que ele pode comprar uma fazenda e locar para alguém arrendar, para alguém trabalhar ela, tá? Nós temos 14 ativos, quase 70 mil investidores, eu acho interessante, e quase 5 milhões de reais, na realidade, um pouquinho mais de 4 milhões e meio de reais de liquidez média, quer dizer, você consegue entrar e sair de um fundo desse. Ele se beneficiou também da valorização das commodities, na verdade o Brasil vem se beneficiando, eu acho que isso pode continuar na área de alimentos, e é isso aqui, ó, nós temos propriedades, tá? Então propriedade que ele vai desenvolver, vai arrendar, são fazendas, é muito importante que você baixe o relatório do fundo para estudar, entender o que é cada coisa, ali ele vai ter que falar, ele comprou, melhorou a terra e arrendou para alguém, ou comprou e entregou para alguém fazer a produção, ou comprou de alguém que já está lá e a pessoa paga um aluguel. Tem que entender. Mas é um segmento interessante, agronegócio. Eu tenho na minha carteira do canal um Fiagro, que é o SNAG 11, e eu preciso colocar mais um. Então, achei interessante esse aqui, já vou retirar para estudar. Quer dizer que eu vou investir? Não. Esses meus vídeos aqui, quando eu falo de 5, 6, 10 fundos imobiliários, é justamente para isso. Eu vou pegando, aí olho, achei esse aqui bacana, aí vou estudar. Muitos desses fundos têm um outro probleminha ali dentro do armário. Você abre o armário, sai um esqueleto com uma faca na mão. Então tem que tomar cuidado. Próximo fundo eu gosto bastante, é o Quineia Rendimentos Imobiliários, o KNCR11, é a maior posição que eu tenho na carteira do canal. Pagou 13,13% nos últimos 12 meses, teve uma queda de quase 5%. E lembram que eu falei que aquele fundo de recebíveis era atrelado ao IPCA? O grande diferencial do KNCR é que os títulos são atrelados ao CDI. Então é muito interessante que ele vai pagar bem enquanto a Selic estiver cara. Tem uma coisa que me incomoda aqui, que na alocação por setor mais de 50% está atrelado ao mercado de escritórios, mas eu gosto muito da Quineia, é do Itaú, então acredito que eles estejam fazendo um bom trabalho nessa área. E deem uma olhada aqui, ó, 96,9% da alocação está atrelada ao CDI. Então esse fundo aqui não sofreu toda aquela volatilidade dos outros fundos de recebíveis. Porque quando a inflação caiu, os fundos tipo REC tomaram no fiofó. Esse aqui não, porque ele é baseado na Selic. Qual o grande problema? Tudo tem problema, né? Quando a Selic estava muito baixa, 2%, 2,5%, 3%, esse fundo estava pagando quase nada.
Se é atrelado ao CDI, Selic lá embaixo, esse fundo não estava pagando nada. Agora ele está pagando muito bem, eu já estou no limite do meu investimento nele, já até passei um pouquinho, tá? Porque eu gosto bastante, mas faça o seu estudo. Próximo fundo, outro segmento totalmente diferente, bacana, né? Falamos de recebíveis, do agro, agora vamos falar sobre logística, o Pátria Logística. Ele vai trabalhar nessa área de logística, galpões, toda essa parte que a gente já viu muito aqui no canal, pagou 10% nos últimos 12 meses, tem uma vacância pequena aqui oficial, mas tem um probleminha que eu preciso falar com vocês, vem fazendo uma boa distribuição, 96,2% dos ativos são logísticos, em boas regiões, negocia num patamar de desconto de mais de 25%, então ele não está ainda, né, o valor da cota no seu valor patrimonial, e aqui está o problema, tá? Esse fundo tem poucos imóveis, sendo uma concentração muito grande em dois deles, o Itatiaia, com 48%, e o Ribeirão das Neves, com 41% da receita. Então isso é perigoso. O indexador é o IPCA, os contratos são longos, aqui 2026, 2027, 91%, mas temos um problemão. Eu não falei que ele tem uma concentração grande em alguns ativos? Olha só, fundo PATL11, o Pátria, recebe aviso de saída de inquilino em Minas Gerais. Então significa que o inquilino está saindo do imóvel daquele muito representativo, quer dizer, a vacância era quase zero, agora ele tem um tempo para pagar, normalmente, tá? Esses caras quando avisam que vão sair, tem que pagar 6 meses, 1 ano. Só que, e aí? E se daqui a 6 meses, 1 ano, não achar ninguém para esse imóvel? Porra, isso que é foda. Por isso que eu gosto de fundos tipo VISC. Caralho, quase 20 shoppings, nem sei se já tá com 20, tava com 19, 20 shoppings. Pô, deu uma merda em um, pô, tem outros shoppings, entendeu? Agora, 4 endereços, né? 4 imóveis, 2 representativos, deu merda em um, acabou, entendeu? Mas tá aqui, tá na lista. Eu vou pegar agora e dar uma estudada. Próximo fundo, pra gente não demorar muito. JS Real Estate Multigestão, o JSRE 11. Eu já falei dele aqui, ele é um fundo híbrido com gestão ativa, tá com uma vacância de quase 10%, mas no segmento dele isso aqui não é nenhum absurdo. 57 inquilinos, legal, bons inquilinos, Allianz, Einstein, Banco Votorantim, Salesforce, tem uma carteira diversificada, poucos imóveis também, só que no caso de poucos imóveis, desse aqui, só um imóvel é muito representativo, com 44,59%. Os outros já são menos representativos. E como é um edifício, diferentemente de um galpão logístico, você soca a gente pra caramba. Então, qual a diferença dos fundos de logística normalmente, né, para os edifícios comerciais? Um fundo de logística, às vezes você mete 2, 3 inquilinos só. Às vezes até um. Num fundo de escritórios, muitas vezes você tem algumas lajes, vários andares. Aí você coloca várias empresas. Às vezes é uma empresa também. Tem fundo que tem um prédio inteiro para alguém. Mas tem fundos que tem 57 locatários, como esse aqui, em vários prédios. Mas são detalhes que você tem que observar, vocês estão vendo? Porra, aquele fundo de logística parecia super bacana, vacância quase zero, e de repente pode aí perder uma boa parte da receita, tá? Próximo fundo, outro fundo de recebíveis, mas aqui é um recebível um pouco diferente, Mérito Desenvolvimento Imobiliário, pagou 14,63% nos últimos 12 meses, a cota caiu muito, menos 15%, e ele vai trabalhar na área de desenvolvimento, tem até uma diversificação regional. É um pouco diferente quando eu digo isso, por quê? Ele vai pegar isso aqui, ó, um loteamento, uma construção de casas mais populares, com foco muitas vezes em baixa renda. Não quer dizer que seja ruim, mas a gente tem que entender o que vai acontecer aqui no país. Pode ser até que seja melhor do que o esperado. 28 ativos formam a carteira atual do fundo, sendo 9 concluídos, 11 em obras e 8 em pré-lançamentos, 9 estados brasileiros.
Então você está vendo aqui um panorama mais ou menos desse fundo. Ele pode pegar um loteamento. Vamos imaginar aí que você mora no interior. Eu via muito isso em Santa Catarina. Às vezes uma área lá, alguém pega, faz o loteamento, passa poste, asfalto, faz ali água, esgoto e começa a vender aquele loteamento. Esse fundo vai comprar os recebíveis disso. Então, lembra que eu falei no início do vídeo? Puta, cara, é uma dívida, eu não gosto muito. Então, eu sou meio cagão, tá? Se vocês querem alguém um pouco mais ousado em fundos imobiliários, devem ter outros canais. Mas o fato de eu ser cagão, eu ganho dinheiro no que é bom e eu sobrevivo. Tem que tomar cuidado. Não estou dizendo que esse fundo é ruim. Mas quando a gente fala aqui numa matéria de fundos que vão pagar até 15%, é óbvio que vai ter coisa arriscada. Porque para pagar 15% tem que ser arriscado. Senão todo mundo estaria de olho e acabar pagando menos. Então eu falei sobre 6 fundos imobiliários aqui, são esses 6 fundos. Depois vocês podem rever o vídeo, olhar cada um, façam um estudo de vocês. Eu tenho um grupo no Telegram gratuito para discutir essa questão dos fundos imobiliários. Você tem dúvida lá, a galera fica discutindo. Não sou eu que fico durante o dia lá, os próprios seguidores ficam lá batendo papo. E caso você queira montar uma carteirinha com esses 6 fundos que tem um pouco mais de risco e devem pagar bem, você gastaria R$512 atualmente para montar essa carteira e ganharia quase R$5 em dividendos. Porra, quinhentão, cara. Quer montar uma carteirinha, abre lá teu app, monta. Então não investe só quem tá dando bobeira. Não tô dizendo que você tem que investir. Mas, porra, olha que legal, quanta coisa bacana, segmento logística, agro. E tem alguns fundos aqui, apesar de nós termos arriscados, tem fundos como o KNCR11, como o RISA, que de repente se você estudar, você pode alocar um pouquinho da sua carteira ali. Não é nenhuma recomendação, eu vou continuar estudando, que eu preciso incluir mais fundos na carteira. Então é isso, mostrei alguns fundos para 2023 que podem pagar bem. E antes de ir embora, me digam aqui nos comentários. Se você fosse obrigado a escolher só um ativo entre renda fixa e fundos imobiliários, qual você escolheria? Me digam aqui nos comentários. No final do ano a gente vê quem chegou aí na melhor conclusão. É isso. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.